Fala, rapaziada, firmeza? Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo, tá? Ao Poucas Ideias Alvinegro. Aqui a gente fala de Corinthians com a mesma seriedade que qualquer grande veículo esportivo aí fala também, mas é claro, daquele nosso jeito, sem papa na língua, poucas ideias, tá? Se inscreva aí, deixe o seu like, ative o sininho, porque o vídeo hoje sai um pouco da bolha do timão pra gente discutir uma ferida que dói em todo torcedor brasileiro, tá? Independente de qual seja o seu time. Por que a gente ganhou tudo, sendo o único futebol diferente do mundo? E depois resolveu virar uma cópia mal feita do que os outros já faziam há décadas. Fica comigo aí que essa reflexão hoje vai nos incomodar. O que a gente era? Pense em 70, 82, 94, 2002, times que não jogavam futebol. Eles improvisavam arte dentro do campo, com 22 pessoas correndo atrás da bola. Tinha um over de craque em cada posição, cada um resolvendo o jogo no talento individual, no 1 contra 1, na jogada que ninguém no mundo sabia copiar. Era o nosso maior talento. A gente não ganhava porque corria mais, porque era mais forte fisicamente, ou porque tinha uma melhor estrutura física, tática. A gente ganhava justamente porque era diferente de tudo no mundo. O futebol europeu sempre foi sobre força, organização, coletiva, bola aérea, intensidade física. E o nosso sempre foi sobre o disparate, o drible, a individualidade que não estava no manual. A jogada que não tinha explicação. Sempre foi desse jeito. E o que virou depois dos anos 2000? E aí, em algum momento, a gente decidiu que precisava evoluir para o modelo europeu e o ativamos. Só que isso foi uma armadilha, porque o modelo europeu sempre foi deles. Forjado para correr, para ser fisicamente destruidor, para jogar o coletivo, porque nunca tiveram em massa o excesso de talento individual que o Brasil sempre teve. Quando o Brasil tentou se enquadrar e adquirir esse estilo, começou a exportar cada vez mais cedo os próprios talentos para a Europa, para aprender justamente esse jogo de força, de tática, de aplicação física, e foi aí que a base do futebol brasileiro começou a formar jogador pensando nisso. Não mais no drible, no desconcerto, no 1 contra 1. É só você olhar para a seleção na Copa de 2022. Só tinha 3 jogadores que atuavam no Brasil. Nessa de 26, mesmo com um leve aumento para 7, ainda são 19 dos 26 jogando fora do Brasil. Isso não é acaso. É o retrato de uma seleção formada dentro da lógica europeia, porque é lá que profissionalizam o jogador desde cedo, gente. Não tem jeito. E aqui mora o paradoxo que ninguém quer discutir. Um estilo de jogo que sempre foi deles, forjado pela ausência da mágica nos pés, porque sem o drible, sem a genialidade individual, a única saída é a força física, a organização coletiva, e virou o nosso próprio modelo de referência. O jogador brasileiro sempre foi o rebelde, o cara do improviso, do 1 contra 1, do drible desconcertante que humilhava, da jogada de rua. E a gente tentou encaixar esse jogador num sistema que nunca foi pensado para ele. Complicamos o que para nós sempre foi extremamente fácil. O Brasil tentou jogar como a Europa e esqueceu de jogar como o Brasil sempre jogou. Será que vale a pena insistir nisso? A pergunta que fica é: vale a pena insistir nesse caminho? Hoje os europeus estão anos e anos-luz à nossa frente, em estrutura, em ciência do esporte, categorias de base, gestões, tática. Difícil imaginar o Brasil competindo de igual para igual nesse jogo que não é o nosso. Mas também é difícil dizer que dá para voltar simplesmente ao jogo bonito dos anos 70, 80, 90, sem repensar a forma de base. O drible desconcertante, a jogada de improviso, isso não se ensina em manual tático. Se cria dando liberdade para o moleque jogar solto, sem medo de errar, sem cobrança de resultado aos 11, 12 anos de idade. Talvez o caminho não seja escolher um ou outro, mas resgatar o que perdemos sem abrir mão do que aprendemos. Só que isso exige coragem de quem forma jogador no Brasil. E essa coragem, sinceramente, eu ainda não vejo. Um dia, quem sabe, a gente pode até voltar a ter um time com tanto craque, cara, tanto crânio junto, como teve em 82, o Penta de 2002. Mas isso não vai acontecer só torcendo. Vai exigir uma seleção madura, o suficiente para admitir que perdemos. Sem dúvida alguma coisa nesse caminho. E que crescer não precisa significar deixar de ser diferente. O Brasil ficou bom em jogar como os outros. Só que a gente nunca ganhou nada jogando como os outros. A gente sempre ganhou jogando do nosso jeito, no nosso estilo. E aí, fiel, me diz aí nos comentários, você acha que dá tempo do Brasil resgatar essa identidade ou já aceitou que esse tipo de futebol nunca mais vai voltar? Será que um dia vamos produzir de novo uma seleção com tantos craques dentro de um único time? Se esse vídeo fez você pensar, deixa seu like aí, comenta, compartilha com aquele amigo que também sente saudade do futebol arte. E isso se estende também para todo o futebol brasileiro. Hoje, o futebol brasileiro é reflexo desse modo ativado europeu na seleção brasileira também. Forte abraço, fica com Deus e vai Corinthians!